Seminário no ar, curso bíblico sobre consagração e santificação, aula número 16. Para dar fruto, você precisa se santificar. É o nosso tema de hoje. Para que se dê fruto, é necessário uma atitude. O objetivo, e é preciso que se tenha sempre em mente algum objetivo. Eu tenho muitos colegas cujos objetivos são de ganhar dinheiro. Eu conheço pessoas cujo objetivo principal na vida é a sua aparência, é projetar uma imagem que eles querem, uma imagem da qual eles gostariam de ser conhecidos em público. Outros querem ser bem-sucedidos no reconhecimento que o povo fará para com eles. Há muitas pessoas que têm objetivos variados. Há pessoas que, para atingir seus objetivos de ganhar dinheiro, nem titubeiam em se utilizar de meios considerados ilegais. Há pessoas que não olham os meios para atingir os seus fins. Seja lá como for, nós queremos realçar a importância de você ter um objetivo em mente. Eu creio que não há nada mais sem graça na vida do que uma vida cristã sem objetivos. Você simplesmente se dizer crente, assistir às reuniões da igreja, dar suas ofertas e ir levando essa vida como se o cristianismo fosse isso. Eu acho que não há nada mais distante do cristianismo verdadeiro do que uma atitude como estas. É necessário que você tenha em mente um objetivo. O que você quer fazer? Por que você assiste determinadas reuniões na igreja? Você tem um objetivo definido em mente? Você sabe qual é esse objetivo? Eu quero considerar agora que todos nós tenhamos em mente o objetivo de dar fruto espiritual para Deus, de fazer obras, de termos resultados palpáveis para apresentar a Deus como resultado de nosso esforço, de nossa dedicação à obra de Deus. O fruto espiritual, obras, resultados, fruto eterno, é o que nós devemos ter em mente. Queremos produzir fruto. Então a nossa asseveração agora é de que você jamais conseguirá produzir fruto se você não se santificar. A santificação é necessária, é condição completamente necessária para se produzir algum fruto espiritual. Sem a santificação, você não verá a Deus e nem produzirá algum fruto. Então, meu irmão, quando alguém disser que você já tem a salvação garantida e que se quiser santificar é uma opção sua e você vai ganhar galardão se santificar, então rejeite essa maneira de pensar porque não é bíblica. A Bíblia diz que você deve se santificar. A prova de que você nasceu de novo é que você quer se santificar. Se você não tem sede, desejo de se separar dessas coisas do mundo, então muito provavelmente você não está verdadeiramente convertido. Você não é servo de Deus. Você é senhor da sua própria vida e faz o que bem entende, faz aquilo que você acha que é certo fazer. Uma atitude que remonta ao caos espiritual vigente na época dos juízes no Antigo Testamento. Mas, então tenha em mente um objetivo para a sua vida, produzir fruto espiritual. Seja uma pessoa que visa um objetivo, um alvo e que caminha para esse alvo. Então considere o que vamos discutir. É necessário se santificar. Se você não se santificar, a sua vida será incoerente. E uma vida incoerente não pode produzir frutos coerentes. O que eu quero dizer com isso? É que você deve optar. Ou você viverá uma vida normal, segundo os padrões do mundo, ou seja, você tem direito de ter sua casa, seu emprego, sua mulher, filhos ou marido e bens materiais, o seu carro, outros objetos de uso pessoal, tem direito de se vestir como as outras pessoas do mundo, etc, etc, etc. E a sua vida, você tem direito de ser como você quer, como as outras pessoas vivem.
o lado oposto seria o seguinte: você já não vai ter o direito de viver como você quer. Você já não estará vivendo para ganhar dinheiro, como as outras pessoas. Você não terá direito de ter sua casa, seu carro, seus bens materiais à vontade, como as outras pessoas. Tudo isso estará sujeito a uma entrega que você fará de seus bens, de tudo que você tem ao Senhor, para servir a Deus. A sua casa não será sua, será do povo de Deus, da igreja. A sua casa será para servir a Deus. O seu carro, o seu telefone, os seus bens materiais não serão seus, serão para servir a Deus e, portanto, deverão estar espontaneamente entregues por você à disposição de seus irmãos. É uma vida completamente diferente. Você então começa a se privar. Você vai se privar de bebidas, de vícios, de liberdade social. Você vai se privar de tantas liberdades individuais. Você vai se privar de prazeres, de diversões. Você vai se privar de costumes como novelas e etc, etc. Você vai se privar da liberdade que você tem de gastar o seu tempo lendo literatura que você acha que convém, etc, etc. Você vai se privar de tantas coisas para se entregar a Deus, para servir a Deus. Aí se aplica aquele raciocínio. Não tem nada demais. O crente pode. Quando alguém pergunta assim, o crente pode, eu digo, o crente pode sim. Pode o quê? Pode beber cerveja, pode ir ao cinema, ser viciado em novela, ler revistas em quadrinhos, pode fazer qualquer coisa, pode até ir para o inferno. O crente pode, poder pode. Agora, não convém aquele que quer entrar no céu, aquele que quer agradar a Deus, viver essa vida que o mundo vive. Convém a ele se separar, se santificar, reconhecendo a obra de Deus. Jesus disse que o Pai separou do mundo seus discípulos. Ora, se você quer ser discípulo de Jesus Cristo, então você se separará dessas coisas. Essa obra se chama consagração. Você se consagrará a Deus espontaneamente, se privando de tantas coisas na vida que não são em si pecado, porém são um peso que atrapalha a sua caminhada em direção ao alvo, que é servir a Deus, que é consagrar a sua vida inteiramente a Deus. Isto se chama santificação. A santificação é necessária para produzir frutos. Aqueles que não se santificam não produzem fruto espiritual. São como aquela semente atirada no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a planta não morreu, a semente germinou, produziu uma árvore, porém ficou infrutífera. A maioria dos crentes, e eu creio que você deve estar incluído nesse meio também. Então tome cuidado, meu irmão, minha irmã. A maioria dos crentes não produz qualquer fruto espiritual, apenas mantém a sua fé. São como plantas que crescem no meio de espinhos, porém os espinhos sufocam. E os espinhos, diz Jesus, são os cuidados da vida, o apego aos bens materiais. Então você tem que escolher, ou você viverá uma vida como todo mundo vive, ou você viverá uma vida santa. Não é possível conciliar os dois objetivos, produzir fruto espiritual para Deus e viver uma vida como todo mundo vive, viver uma vida normal segundo os padrões do mundo. Veja o que diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos, veja bem, um apelo de coração. Meus irmãos, nós vos exortamos no Senhor Jesus Cristo, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição e segue outras coisas aí, que vos abstenhais, que vos separeis do mundo, das coisas que são caracterizadas como pertencentes ao mundo, que vos santifiqueis, que vos consagreis. Esta é a vontade de Deus. Então não resta dúvida alguma. E se alguém me pergunta, eu tenho que deixar o costume de ler, o hobby de literatura, será que eu tenho que deixar o costume de beber Coca-Cola? Eu digo, meu irmão, se você quer agradar a Deus, você deixará tudo. Você deixará o vício do cafezinho, da Coca-Cola, da novela, da televisão,
o vício da praia, o vício de vestir-se bem, de ficar sempre cuidando do cabelo, penteando, se maquiando daqui, pintando as unhas da acolá, a roupinha assim, bem ajeitadinha. Você deverá deixar tudo isso. Se você quer agradar a Deus, você deixará tudo aquilo que impede a sua caminhada. Você deixará tudo aquilo que não é especificamente para a santificação. Tudo que não é para a santificação deve ser deixado de lado. Mas isso é difícil. Claro que é difícil, mas não é impossível. Portanto, você conseguirá deixar tudo quando você se santificar. A santificação é um processo. Você só deixará certas coisas daqui a algum tempo, mas é necessário que agora você abandone todas as coisas que impedem o seu caminhar em direção a Deus. Veja o que diz o próprio apóstolo Paulo no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses e o versículo 12. Isto é, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e que não necessiteis de coisa alguma. Bem, a santificação é necessária como um testemunho para os que estão de fora. Se você não se santifica, a sua vida será incoerente. Eu tenho conhecido pessoas que se dizem crentes, porém o mundo os vê como pessoas incoerentes, porque eles aceitam a maior parte do padrão mundano, porém são crentes no restinho de sua vida. Isso é incoerência, e a pessoa incoerente não pode produzir frutos, ficará abafada pelos espinhos que são os cuidados desta vida, as atrações do materialismo dessa vida, o desejo de se vestir bem, de possuir um carro bonito, o desejo de ter tudo novo em casa, de ter móveis bonitos, de ter uma casa bonitinha. Esses desejos são humanos, não são pecaminosos, mas são mundanos. Ora, se você quer se santificar para Deus, o seu coração não estará nessas coisas. O seu coração estará em agradar a Deus, em se consagrar a Deus, em se separar do mundo para Deus. Então compreenda, meu irmão, essa verdade retumbante, essa verdade patente, que não é para todos, eu repito. Porém, Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Será que você estará ouvindo a voz de Deus? A santificação é a vontade de Deus. A separação de tudo aquilo que é do mundo é a vontade de Deus. Você tem ouvidos para ouvir? Então que Deus abençoe. Amém.